A economia está terminando o ano melhor do que o esperado, do que o previsto e melhor do que estava no começo do ano. O que mais te chamou a atenção? Seriam os preços dos alimentos e a taxa de desemprego, que é surpreendentemente baixa? É exatamente, muita notícia surpreendente, boa, nesse ano, ao longo do ano. Estudos de economistas indicam que o Estado brasileiro corre o risco de paralisar no ano que vem, se não houver cortes de gastos para equilibrar as contas públicas. A economia desacelerou no Brasil de julho a setembro. O Produto Interno Bruto do terceiro trimestre foi de 0,1%. Números. Eles foram divulgados hoje pelo Banco Central. Reforçam a tendência de endividamento do poder público, mesmo com alta na arrecadação. Especialistas acreditam que, no atual ritmo, em pouco tempo, o país não vai ter mais recursos para investimentos e até para manter serviços públicos. Essa dívida pública é a maior desde 2021. Vale lembrar que naquela época o país sofria ainda os resquícios da pandemia, né, em 2020, 2021. Pessoal, quero compartilhar com vocês essas notícias aqui, porque a Miriam Leitão, que é a âncora da Globo, é economista-chefe da Globo, ela, com as suas narrativas, disse que o governo está de parabéns. O Fernando Haddad está acertando em tudo. Estamos no melhor momento desse governo, ao qual, segundo Lula, nós ia colher. E, segundo Lula, nós estamos colhendo. A economia está no ápice. E aqui a Miriam Leitão, ela vai se gabar na Globo News, ela vai começar a falar agora dos resultados, que o pobre agora está podendo ir para o mercado e comprar mais. E veja só, a narrativa dela é sensacional. Eu vou trazer alguns trechos aqui da fala dela e vou trazer jornalistas que são independentes. E outra coisa, até jornalistas da própria Globo falando do desastre que está a economia e que o Brasil está no vermelho. A dívida pública do Brasil já ultrapassa os 10 trilhões. Mas para Lula, para o Haddad, para a esquerda e principalmente para Miriam Leitão, tá tudo bem. Estamos no maior momento e no melhor momento do nosso país. Inacreditável. Olha só essas falas da Miriam Leitão e já eu vou trazer um economista que vai confrontar ela na cara dela, vai desmentir ela ao vivo no programa. Primeiro vamos ver logo a narrativa, ela se vangloriando, se gabando da economia, e já você vai ver o confronto que ela vai ter dentro da Globo News. Antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e olha só a Miriam Leitão se vangloriando da economia. O ano de 2025 chegando ao fim e a gente fica sempre com aquela sensação, nossa, passou tão rápido, né? Vamos fazer um balanço para entender tudo o que aconteceu, especialmente no cenário financeiro? Pois bem, é exatamente isso que a Miriam está fazendo na coluna dela de hoje, no jornal O Globo, que a gente traz aqui para você. Se você não leu, corre lá, vai ler, para poder entender todos os caminhos que a nossa economia percorreu, entre elas recuo de dólar, surpresa no preço dos alimentos e também a gente tem aí uma mudança de estratégia no Banco Central e o desemprego, né, Miriam? Queria que você trouxesse para a gente o que mais te chamou a atenção. Seriam os preços dos alimentos e a taxa de desemprego, que é surpreendentemente baixa? É exatamente, muita notícia surpreendente, boa, nesse ano, ao longo do ano. Eu conversei com, por exemplo, com vários economistas, mas eu conversei com Mansueto Almeida, que é do BTG Pactual, e ele estava dizendo o seguinte, a gente começou a analisar os números do começo do ano e do final do ano, né? No começo do ano, os economistas estavam achando que a inflação seria de 6%, ela está em 4,4%, dentro do intervalo de flutuação da meta, e pode terminar o ano até um pouco mais baixo do que isso. Mas a inflação de alimentos é que é impressionante. A previsão dos economistas era de alguma coisa como 8% ou 9% a inflação de alimentos. Vai terminar o ano em 1,35%. Houve queda, meses seguidos teve queda da inflação de alimentos. Queda da inflação de alimentos no domicílio. Então, isso melhorou muito, inclusive, a renda disponível das famílias, que é muito tomada pela compra de alimentos. O dólar estava no começo do ano estava em 6,18. E a previsão dos economistas é que podia chegar a 7, pois está terminando em 5,35. Né? E queda, com hoje mais um dia de queda. A previsão óbvia a ser feita pelo livro-texto se os juros vão subir tanto, vão ficar em 15%, 10% de juro real,
a economia vai ter uma recessão forte. Essa semana sai também o resultado do PIB do terceiro trimestre. PIB é tudo que a economia produziu em bens e serviços. Ao contrário das projeções do começo do ano, os números estão melhores. Mira Leitão vai trazer aqui pra gente. Bom dia, Mira. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todo mundo que acompanha o Bom Dia Brasil. Bom dia com notícia boa. Como é que a economia está fechando esse ano? Pois é, ainda tem nem a hora dos balanços, mas é bom dar notícia boa a qualquer momento, né? De fato, a economia está terminando o ano melhor do que o esperado, do que o previsto e melhor do que estava no começo do ano. Agora olha os próprios colegas de trabalho da Globo desmentindo toda a narrativa. O que ela construiu de manhã, os âncoras destruíram à noite. Veja só o que eles vão falar sobre a economia do país e também você vai ver outros jornalistas de outras emissoras para nós não ficar preso apenas dentro da Globo. Você vai ver jornalista da Record e da CNN. Olha essa pancada aqui que vai desmoralizar e derrubar a narrativa da Miriam Leitão. Estudos de economistas indicam que o Estado brasileiro corre o risco de paralisar no ano que vem se não houver cortes de gastos para equilibrar as contas públicas. A economia desacelerou no Brasil de julho a setembro. O produto interno bruto do terceiro trimestre foi de 0,1%. Números. Eles foram divulgados hoje pelo Banco Central. Reforçam a tendência de endividamento do poder público, mesmo com alta na arrecadação. O motivo está, nesse segredo para ninguém, nos gastos governamentais que pressionam as contas públicas. Reportagem de Saulo Tiossi. A princípio, os números parecem bons. Em outubro, o governo central, que engloba INSS, Banco Central e exclui estatais, registrou superávit primário de 36 bilhões de reais. Mas no ritmo, os gastos aceleraram mais. A receita líquida subiu 4,5%. As despesas totais praticamente dobraram. O ganho na receita vem do aumento da arrecadação com imposto de renda e IOF. Do lado dos gastos, os valores mais expressivos foram destinados a despesas discricionárias de saúde e benefícios previdenciários decorrentes do aumento real do salário mínimo e da ampliação do número de beneficiários. Dívida bruta pública, do governo federal, dívida essa que corresponde a governo federal, INSS, governos estaduais e municipais, chegou a quase 10 trilhões em outubro. Essa dívida que é sempre analisada pelos investidores do exterior, Evandro, já que é o principal indicativo de como estão as contas públicas do país e se vale a pena ou não investir o dinheiro aqui. Essa dívida pública é a maior desde 2021. Vale lembrar que naquela época o país sofria ainda os resquícios da pandemia, em 2020, 2021. Todas as metas fiscais que foram colocadas naquele ponto para tentar suprir ali tudo que aconteceu por conta da Covid-19. E agora chegamos então a este marco de 9,9 trilhões, quase 10 trilhões aí em dívida pública. O governo brasileiro enfrenta uma grave crise nas contas públicas, com risco até de colapso. Especialistas acreditam que, no atual ritmo, em pouco tempo, o país não vai ter mais recursos para investimentos e até para manter serviços públicos. As despesas obrigatórias, como os salários e aposentadorias, vão acabar consumindo todo o orçamento. Um país que arrecada muito, mas gasta ainda mais. Segundo especialistas, as contas públicas brasileiras estão à beira do precipício. Pelo crescimento sistemático e veloz das despesas obrigatórias, nós teremos um apagão em 2027. Isso quer dizer o quê? Que só haverá dinheiro, o orçamento será 100% ocupado por despesas como despesas previdenciárias, salário de servidores e direitos dos servidores, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, bônus salarial, vinculações da saúde e da educação, precatórios. Mas por que o Brasil caminha para o colapso fiscal, se o governo bate recordes de arrecadação? De janeiro a junho deste ano, os impostos somados chegaram a 1 trilhão e 440 bilhões de reais, aumento de 4,4%
na comparação com o ano passado. O problema são os gastos que não param de crescer. As despesas obrigatórias consomem mais de 90% de todo o orçamento público e continuam aumentando. E o governo pouco tem feito para acertar a casa. A previsão é de que nos próximos 2 anos o Brasil fique sem recursos para investimentos e até para muitos serviços públicos. Chamaram esse economista aqui para uma entrevista. A Miriam Leitão estava presente e ela não poderia perder a oportunidade de lacrar, falar do governo Bolsonaro e justificar o seu governo. Claro, ela não poderia ficar por baixo. Então aqui ela vai começar a falar da economia, passando pano para o Lula, para o Haddad, fingindo de que está tudo bem. Ela achou que o economista ia na mesma linha dela, ia se constranger com ela, e ia se intimidar e não ia falar a verdade. Talvez ela caiu do cavalo pensando que esse economista era um esquerdista vendido, que ia cair na mesma tese, que ia passar pano pro Lula. Veja só a pancada que esse jornalista vai dar aqui nessa entrevista. Ou seja, vai falar os fatos, vai esfregar na cara dela. Minha filha, você tá fora da realidade. Você veio de Marte, foi? Olha só o que esse economista vai falar. Foi brilhante, sensacional. Aqui ele trouxe a realidade para o povo brasileiro com relação a esse desgoverno que está acabando com a economia do país. Olha isso aqui. O governo Bolsonaro, de fato, deixou, isso o ministro Fernando Haddad tem dito, e isso é verdade, de fato deixou bombas de efeito retardado, né? Tanto o precatório caloteado e também deixou receitas que ele aumentou, mas não previu no orçamento, como o Bolsa Família. Mas as críticas à gestão fiscal atual são muito duras. E eu sei que não é uma questão pessoal, porque você e ele e Haddad foram colegas na universidade, né? Na USP. Mas não tem uma cobrança exagerada? A dívida está crescendo, é verdade, tem que ter uma redução da trajetória, mas também ela tá, os juros a 15%, a dívida ia subir mesmo que o governo conseguisse superávit. Eu queria que você... Se não há um desequilíbrio na avaliação da gestão fiscal. Se tivesse uma gestão fiscal mais responsável, o juro não seria 15%, seria muito menor. Segundo, Miriam, o governo aumentou o gasto em 200 bilhões do final de 2022 para cá. E não foi por causa de pauta-bomba, bombas escondidas, nem nada. Tá? Esses 200 bilhões já desconsideram aqueles 50 bilhões a mais que foram pagos de precatórios que não tinham sido pagos em 2022. Não pode desconsiderar os 90, porque tinha um pedaço que teria que ser pago em 2023. Mas, de uma forma ou de outra, eu já limpei o número disso. O governo, entre o final de 2022 e meados de 2025, aumentou o gasto na casa, na verdade, uns 240 bilhões, mais ou menos, já ajustados à inflação. Desses 240 bilhões, mais ou menos uns 190 bilhões, 200 bilhões, foram para transferências a famílias, o que estimulou o consumo e, entre outras coisas, forçou o Banco Central a ter que pisar no freio antes do que se imaginava que seria necessário. Esse é um dos canais pelos quais hoje a gente tem que conviver com uma taxa de juros mais alta do que a gente estava planejando naquele momento. O outro canal é que, obviamente, tem essa percepção de que não tem nenhum compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Isso se traduz numa percepção, já que a sua dívida está crescendo hoje. Ela está crescendo hoje e qualquer pessoa que saiba manejar as 4 operações chega à conclusão que ela vai continuar crescendo no futuro. Quanto à melhora do déficit acumulado em 12 meses até agora, isso, em larga medida, é um fenômeno de brincar quando você vai pagar os precatórios. A gente está praticamente zerado do ponto de vista do déficit dos últimos 12 meses, e o próprio governo, não sou eu que estou falando isso, tá, Miriam? São os números que saíram na programação da revisão bimestral do governo que foi feita nessa semana. Eles projetam um déficit de 75 bilhões para esse ano. Não estou falando, obviamente, do número que você deduz, 50 bilhões de precatório, mais a grana que você usou para pagar INSS. Não, é um número mesmo. 75 bilhões é quando você vai ter que colocar mais de papagaio para cobrir o buraco primário. Então, essas coisas, obviamente, se realimentam. A ideia de que tem uma política fiscal responsável não para em pé. O próprio governo admite isso. Quer dizer, a projeção, vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório de projeções fiscais na semana passada, né? Que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras que, para fechar as contas do ano que vem, eles precisam de mais 86 bilhões de reais em receita. Então, você vai fazer, isso te parece com uma gestão fiscal responsável ou não? Né? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. Né? O que tinha que pagar de precatório que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você, quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO.
custoso, 200 bilhões a mais de gasto. Aí sai correndo, catando cavaco atrás de receita. Não tem nada de gestão fiscal responsável na história. Tanto que a gente está nessa briga ali de cobrar troco de 20 bi ano de IOF, que foi uma barbaridade, vai causar uma disrupção enorme em mercado de crédito. Mas por quê? Porque os caras não conseguem botar as contas em dia. Schwarzman, bom dia. Valdo Cruz. Schwarzman, vou olhar outra questão, né? Infelizmente, na pandemia foi necessário, né? Abrir crédito extraordinário para você enfrentar uma situação que atingiu o mundo inteiro. Só que no Brasil, parece que isso agora virou remédio para todos os males, né? Você tem um problema, faz crédito extraordinário fora do cálculo da meta fiscal. Precatórios, paga fora da meta fiscal. INSS, fora da meta fiscal. E agora, eu não sei ainda qual vai ser o modelo, de repente vem aí uma questão que é a socorro a empresas que vão ser afetadas pelo tarifaço. Não sei se vai, mas pode vir um outro crédito extraordinário. Não era o caso, então, de segurar esse dinheiro para fazer isso? Então, já que quer, então, vamos, então, dar um gasto mais nobre para esse dinheiro? Não é uma questão o destino. É que, enfim, a gente criou uma mentalidade esquisita nessa história, né? Quer dizer, fala, não, eu tomo uma medida, eu coloco um limite para os gastos, né? Eu crio um limite para os gastos, mas, ao mesmo tempo, eu não tomo nenhuma medida, né, concreta para garantir que cada um dos componentes que estão dentro desse gasto público acabe se comportando da forma como eu espero. Então, a gente sabe há muito, né, que 94% do gasto do governo federal é obrigatório. É previdência, funcionalismo, são os programas sociais, são as vinculações, é o piso mínimo de saúde, educação, etc. Porque o piso, diga-se de passagem, indexado à receita, a estratégia é aumentar a receita, então no outro ano você tem que aumentar o gasto. Quer dizer, tinha que tomar um conjunto de medidas para endereçar o crescimento do gasto obrigatório. Agora, você cria lá o novo arcabouço fiscal, que é basicamente uma redução do teto de gastos, mas aí permitindo criar um teto de gastos mais frouxo. E aí o que acontece é que você vai estar sempre em conflito, né? O conflito é o gasto obrigatório cresce mais rápido do que o limite que você impõe no gasto total, aí você vai começar a criar maneiras de driblar isso. Isso aconteceu com o teto de gastos, isso aconteceu com as metas fiscais ainda no governo, no final do governo Lula, no governo Dilma, pedaladas. Você vive com isso, é meio que nem o cara que tem que fazer regime, né? Mas ao mesmo tempo vai lá, vai na geladeira e ataca a geladeira, chega de noite, ataca o chocolate. Não, eu tenho aqui eu tenho um limite, eu só não gosto de seguir, porque afinal de contas, né, todo mundo gosta de comer chocolate, também é uma coisa nobre, né? Quem não aprecia um? Mas o problema é que não dá para comer chocolate e emagrecer ao mesmo tempo. Não dá para controlar o gasto público e não mexer nos diferentes mecanismos que determinam a evolução do gasto obrigatório. Ou bem você faz uma coisa, ou então você vai viver com essa história de crédito extraordinário o tempo todo, né? Então, a uma certa altura ainda, quando o Manteiga era ministro, ele tinha desmoralizado completamente as metas fiscais, né? Porque tudo era batido da meta fiscal. E agora a mesma coisa, a gente abate o INSS, depois, ano passado a gente abateu o gasto com as enchentes, né? E aí os precatórios, aí já tem uma emenda constitucional propondo tirar os precatórios, o pagamento de precatórios da meta fiscal. Quer dizer, é isso, né? A gente finge que está cumprindo a dieta, na prática está atacando a geladeira toda noite. E o que é pior, não é nem de noite, é de dia, à luz do dia, todo mundo está vendo isso, e o peso, ou melhor colocado, a dívida cresce, como até a Miriam reconheceu aqui, a dívida está crescendo. Romeu Zema também vai falar sobre o desgoverno que está destruindo a economia. Segundo Romeu Zema, ele tem a tese de que o governo Lula está colocando anabolizante na economia. Ou seja, a economia apenas está inchando, segundo a tese do governador Romeu Zema. E veja só ele derrubando essa narrativa, porque esse esquerdista ficou se gabando, dizendo, veja bem que o Lula está crescendo nas pesquisas, e o que o senhor acha, governador, até porque o governador Romeu Zema é pré-candidato à presidência da República. Ele achou que o Romeu Zema ia ficar calado, sem ter o que dizer, acanhado, mas veja só, que o Romeu Zema, de forma calma, tranquila, mas de forma lúcida e de forma contundente, vai enfregar a verdade na cara desse militante aí na TV Cultura. Olha só que entrevista sensacional e que boa resposta do governador Romeu Zema. Eu queria perguntar sobre o presidente Lula. Deu uma subida nas últimas pesquisas, não muito grande, mas mostra uma curva. Tanto a aprovação dele melhorou um pouco, a desaprovação caiu, ainda a desaprovação é maior, mas há uma subida. E no mano a mano com diversos candidatos, inclusive o senhor, ele ganha, né? Alguns mais perto da margem de erro, outros mais distante. Queria perguntar como é que o senhor vê, qual é a força do presidente Lula para a reeleição, caso ele seja candidato mesmo, tudo indica que será, até onde ele pode ir e como derrotar o presidente Lula, especialmente se houver uma curva de fortalecimento dele daqui até a eleição. Ô Fábio, eu acho que essa reversão
que aconteceu é momentânea. Acho que tem muito a ver com esse contexto do tarifaço, que nesse primeiro momento foi vendido para a população que não tem a ver com ele, e sim com Bolsonaro. Ao longo do tempo, isso vai começar a ficar esclarecido. E eu, Fábio, eu sempre na minha vida toda, tanto no setor privado quanto no governo, sempre tive ações, gestão de longo prazo. E o governo Lula, até o momento, os bons números que ele tem colhido é porque ele tem aplicado anabolizante na economia brasileira. A economia brasileira está muito mais inchando do que crescendo. Nós vimos a mesma coisa em 2015 e 2016. A maior recessão da história do Brasil, o PIB caiu quase 8%. O único país do mundo naquele biênio 2015 e 2016 que deu marcha ré foi um país chamado Brasil, por causa da economia, das ações econômicas que o PT adotou lá no governo Dilma. Gastança, naquela época eles ainda conseguiram manipular a taxa de juros, hoje já tem mais dificuldade, e nós vamos ver nos próximos meses o desfecho disso. É só questão de tempo. Se é mais 6 meses, se é mais 12 meses, mas em algum momento nós vamos ver que esse crescimento tão vangloriado pelo governo é algo que não é sustentável, é um anabolizante. Lembrando aqui, para aqueles que não lembram, né, o que é anabolizante, é a bomba que o fisicultor toma para ficar todo fortão, e daqui 2, 3 anos ele vai ter problema cardíaco, renal, de impotência e por aí vai. E nós já tivemos isso no passado e a repetição está aí. Essa alta dos juros, 15%, que o governo não consegue mais controlar como fazia na Dilma, já é um sintoma claríssimo dessa desorganização do sistema econômico. Um pé na geladeira e o outro pé no forno, e falando que está tudo normal. Então... Incrível, né? Essa Miriam Leitão. Aqui fica a pergunta: quanto vale a dignidade da pessoa? Quanto vale a sua palavra? Porque esse pessoal da Rede Globo, eles se vendem. Eles são militantes, eles se vendem. Não é à toa que a Globo é a emissora que mais recebe dinheiro público, ou seja, o nosso dinheiro cai no bolso da Globo. Infelizmente, eu não queria que essa desgraça acontecesse, mas acontece. O Lula não tem pena de ninguém. O Lula não está com essa preocupação toda que muitos dizem que Lula está preocupado com os pobres e ele tirou o país do mapa da pobreza. Ele vem com essa narrativa e vende para todo mundo. Existem vídeos do Lula dizendo que ele saía viajando o mundo, na Europa, na França, com o discurso de que nós temos 30 milhões de crianças nas ruas, mentindo, ele se gloriando disso. E como é que agora ele vende a narrativa? E tem muita gente que acredita que a economia está muito bem, que o país está uma maravilha. Eles agora estão com um discurso, e você viu aí na Globo, né? Os jornalistas, eles fazem questão de dizer, veja, a taxa de desemprego lá embaixo, claro, se o Bolsa Família está ultrapassando as pessoas de carteira assinada. Se a pessoa assinar sua carteira, ela perde o Bolsa Família. Aí tem muitas pessoas que optam em continuar recebendo o Bolsa Família e trabalhar de forma clandestina. É lógico, as pessoas veem mais vantagem nisso. E até teve um ministro do Lula que disse que era para trocar a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família. Veja que mentalidade infernal. Como é que o Brasil cresce, avança, prospera? Não é à toa que apelidaram o Lula de pai dos pobres, e com toda razão, ele é pai dos pobres, ele é o multiplicador dos pobres. Ele quer ver o povo na pobreza, porque é dali que saem os votos. O Lula não quer ver as pessoas empreendendo, tendo seu negócio, avançando, não, nada disso. Ele quer ter os seus votos certinho, ele quer prender essas pessoas emocionalmente, porque você vai ver só, eleições de 2026, a chantagem vai ser grande, ele já está comprando voto. Você viu, primeiro ano não fez nada, segundo ano não fez nada,
Terceiro ano não fez nada. Final de ano agora, final desse terceiro ano de governo, ele está começando. Luz de graça, o gás popular, o que mais? Um monte de coisa aí ele está fazendo. Está vendendo para as pessoas. Ou seja, ele está comprando voto. Isso deveria ser crime, viu? Comprando voto. Ele não está fazendo o Brasil avançar em nada. Você viu essa COP30. Eu pergunto para o brasileiro, o que nós, brasileiros, ganhamos com isso? Nada, prejuízo, porque nós é quem banca tudo aquilo ali com o dinheiro nos nossos impostos. Ah não, veja bem, é por causa da Amazônia, da natureza, é porque nós queremos preservar, é porque nós queremos... Conversa fiada. O Lula veio com a narrativa quando ganhou, eu vou ser o governo mais transparente, não vai ter sigilo no meu governo. Não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. Eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo, que está na moda agora? Eu poderia, para não apurar nada, decreto de 100 anos de sigilo. No nosso governo, nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de acesso à informação, que foram duas obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país. Foi o 9D que disse isso. O que é que acontece? Sigilo em tudo. Ninguém sabe quanto foi gasto com os navios, ninguém sabe quanto é os gastos da Janja, ninguém sabe quanto é os gastos de um monte de coisa. De um monte de coisa. Por quê? Porque é um governo sem responsabilidade. Aí vem a Miriam Leitão, que deveria, não sei como ela não ganhou um cargo ainda, um ministério do Lula, não sei como o Lula não deu. Mas ela fala de uma forma que era para o Lula colocar ela como ministra de alguma coisa. Inacreditável. Como é que eu não sei como é que a consciência desse povo já deve ser uma pedra. Não deve ser uma consciência, é uma pedra no coração. Por ver os próprios jornalistas da Globo descendo o pau. Alguns, né? Desce o pau no Lula, diz que a economia está afundando, mas a Miriam Leitão, ela não tem a mesma capacidade e a mesma consciência para fazer e falar a mesma coisa. É uma mente cauterizada. Tem gente que é petista, é assim, é igual eu ouvi uma senhora dizendo, né? O cara foi fazer uma pergunta a uma senhora e disse, a senhora está sofrendo com o roubo dos aposentados? Ela disse, muito. E o que é que tem que acontecer com quem roubou os aposentados? Tem que ir para a cadeia, ela disse. Aí o rapaz perguntou, e se fosse o Lula? Ela disse, se fosse o Lula a gente aguenta, né? Aguenta, né? Infelizmente, veja a mentalidade de muitas pessoas. Elas veem o país afundando, quebrando, mas mesmo assim eles dizem, não, mas o Lula é da gente. Inacreditável, é uma vergonha. Lula veio do Nordeste e o Nordeste é o que é. Não cresce, não avança, não prospera, se comparando com outros estados. E o Lula, que veio do Nordeste. O Nordeste era para ser uma potência. Era para ser uma potência. 20 anos de governo do PT, o Nordeste era para ser o exemplo do Brasil. É inacreditável. Tomara que as pessoas abram os olhos nessas eleições de 2026, porque senão o negócio fica sério. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.